Olá, meu nome é Lucas. E o meu é Rafaela. O meu é Kelly. E eu sou o Sérgio. Nós vamos falar da Laranjuice. A Laranjuice é uma empresa especializada na fabricação de sucos naturais do sabor de laranja. Ela está localizada em Maringá e pretende iniciar suas atividades em janeiro de 2017, pois ela ainda se encontra em fase de planejamento. Ela busca a satisfação dos seus clientes, oferecendo produtos de qualidade e produtos que têm embalagem biodegradável, que não agridem tanto o meio ambiente. O quadro de funcionários atual da empresa para início é de 8 funcionários, podendo ser contratado mais caso seja necessário. O organograma da empresa é formado pelo conselho, que tem um representante do setor de administração, um do comercial e um do operacional, onde o setor de administração é responsável pelos recursos humanos, compras e gestão de estoque, o comercial pelas vendas e pelo marketing, publicidade, divulgação, e o operacional pelo plano mestre de produção, pela produção, por entregas, MRP e logística. Bom, agora eu vou falar um pouquinho do sistema de produção. Então, a gente sabe que é essencial para a empresa saber o sistema de produção que vai ser escolhido por ela, para poder planejar melhor as suas estratégias, né? Então, a gente vai ter que o sistema escolhido vai ser de produção em lotes, que, como a gente viu em sala de aula, é caracterizado pelo volume médio de produção com lotes padronizados. Além disso, vai ser um sistema caracterizado por ser moderadamente flexível, no sentido de conseguir responder adequadamente flutuações de mercado, atendendo a distintos pedidos de clientes. Além disso, a gente tem que o layout da empresa vai ser feito de acordo com seus processos, a fim de organizar melhor o espaço e aproveitar bem o ambiente. Agora, falando do tipo de produção que a gente vai utilizar, nós teremos que, inicialmente, a Laranjuice terá uma produção empurrada. Isso se deve porque, no início, que vai ser os primeiros meses e a gente vai estar inaugurando, a gente vai ter demandas muito instáveis. E por isso a gente escolheu esse modelo. Mas, possivelmente, no futuro, quando as demandas se tornarem um pouco mais estáveis, e a gente se tornar mais estável e mais estabilizado no mercado, a gente pode acabar discutindo e tendo a possibilidade de migrar o sistema de produção para um sistema puxado. A indústria vai ser totalmente automatizada, e isso vai se dever ao fato de a gente querer evitar ao máximo o fator do erro humano e também para a gente ter cuidados especiais para não ter contaminações que afetem a saúde dos consumidores, por se tratar de produtos alimentícios, né? Agora a gente tem a seguir o fluxograma simplificado de todas as etapas de produção. Primeiramente, a gente vai ter a descarga da matéria-prima, que vai vir através de caminhões, que vão trazer os lotes de laranja, e vão ser descarregados e previamente selecionados, e os frutos que não forem selecionados nesse primeiro momento são descartados. Os que são selecionados passam para um silo de reservatório, esperando o momento da extração. Ali no segundo momento a gente tem a seleção de frutas, mas seria uma seleção manual que são feitos pelos funcionários a fim de organizar melhor a qualidade e o tamanho das frutas para o momento da extração em si. Depois disso, a gente tem a extração do suco, a filtração do suco e com isso a gente tem a geração de resíduos. Resíduos seriam a casca da laranja, tem também a produção de um subproduto, que é o óleo, que é muito utilizado. Também temos outros tipos de resíduos que são destinados tanto para produção de adubo, quanto de ração animal.
Depois disso, a gente tem a pasteurização, que vai consistir em retirar os micro-organismos desse suco filtrado, a fim também de aumentar o prazo de validade do suco. Enquanto um suco que não é pasteurizado dura em média 5 dias, um suco pasteurizado demora em média 30 dias em período de validade. E sem adição de conservantes, é importante frisar isso. Então, após isso, a gente tem a armazenagem, que ele vai para grandes silos, tanques especiais, para um momento de invase ou estoque. Aliás, se ele for para um invase, ele não precisa passar por esse tanque. Agora, se ele vai ser estocado, ele vai para essa armazenagem nesse tanque. Bom, e o invase, ele tem, assim, duas máquinas diferentes. Tem uma máquina de invase para os copos e tem a máquina de invase das garrafas. Ele é separado nesse momento. Depois da rotulagem, invase e etc., a gente tem o transporte desses lotes prontos, dessas caixas, e esse transporte é feito com uma pequena frota de caminhões, que foi comprada e é da própria empresa, que vai levar a todos os pontos de vendas que está presente na cidade. Ali eu coloquei um asterisco na higienização, porque assim, não é o final de todo o processo que ocorre a higienização. Ele tem um período determinado para ocorrer. Ele é periódico, não é sempre que acontece, mas acontece a higienização tanto das máquinas de invase, pasteurização e etc., para poder evitar maiores contaminações. Então, é feito com soluções especiais e assim por diante. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a política de preços da empresa. Ela foi baseada na nossa pesquisa de mercado, e a partir da pesquisa de mercado foi feita a previsão de demanda, que vai ser melhor explicada conforme o trabalho for seguindo. E a partir da previsão de demanda, a gente tem a demanda anual de suco, separada em copo e garrafa, que é 262.941,2 litros para o copo e 394.411,8 litros para a garrafa. E a partir daí é definido o custo da caixa de laranja, que é R$ 21,00 e que produz aproximadamente 18 litros. E daí temos o custo da nossa demanda de laranja, que seria R$ 290.619,22 e R$ 435.928,83 para a garrafa. E seguindo, a gente tem os custos de produção. O Grupo Bradesco define que 54% do custo de 54% do preço do nosso produto é o custo da laranja e 26% é o custo de produção. Assim, a gente consegue definir, a partir do preço do custo de laranja, nosso custo de produção, que seria de R$ 145.309 para a produção do copo e R$ 217.964 para a produção da garrafa. E daí para o transporte, segundo os dados da Citricultura, da Associação Brasileira de Sucos Cítricos, a gente tem que, para o transporte de caixas, é de 1,13 por caixa. Sendo assim, a gente tem que o custo é R$ 22,24 para o copo e R$ 33,37 para a produção de garrafa. E o último custo que está associado é o custo de embalagem, que a gente definiu por pesquisas que o custo médio da embalagem do copo é de 63 centavos, com a tampa já, e a da garrafa é de 45 centavos. Então, a gente consegue estabelecer qual vai ser o custo da embalagem, que seria de R$ 473.065 centavos para o copo e R$ 118.323 para a garrafa. Então, somando todos os custos e dividindo pela demanda anual,
por peça, que seria por copo ou por garrafa, a gente estipula que o custo de produção total unitário seria de R$ 1,21 por copo e de R$ 2,94 para a garrafa. E adicionando uma margem de lucro de 40%, o preço repassado para os nossos consumidores seria de R$ 1,70 para o copo e de R$ 4,10 para a garrafa, que seria um preço bastante competitivo com os preços que estão atualmente no mercado. A estratégia competitiva da empresa foi definida a partir de uma pesquisa de mercado, que foi feito um formulário simples do Google e que obtivemos 141 respostas, onde a gente conseguiu definir o nosso público-alvo, o fator de compra, a frequência de consumo e a preferência. Estipulamos que a maioria das pessoas que se preocupam em consumir um produto mais saudável seriam pessoas de 19 a 29 anos que se preocupam com fatores ambientais associados com o custo. Estipulamos também que a frequência de consumo média é de 2 a 3 vezes na semana e que a preferência de consumo seria, primeiramente, 60% para a garrafa e de 40% para o copo. Agora, para o nosso cálculo da previsão de demanda, nós tentamos calcular a quantidade consumida de suco de laranja por mês em nossa cidade. Para isso, é essencial levar em consideração 3 fatores importantes. O primeiro deles foi baseado na nossa pesquisa de mercado, que diz que em média uma pessoa consome suco de laranja 12 vezes ao mês, sendo destas 5 vezes copo e 7 vezes o litro. Outro fato importante levar em consideração foi a quantidade que o tamanho de nossas embalagens, que é de 350 ml para copo e 1,5 litros para garrafa. E por último, um fator levado em consideração foi o nosso público-alvo a qual pretendemos atingir nesse princípio da empresa, que são pessoas na faixa etária de 5 a 29 anos. Com isso, teremos que o nosso total de litros de suco de laranja consumidos ao mês em nossa cidade, nessa faixa etária de idade, é de 379.750 litros. Mas é importante ressaltar que nesse início da empresa, como não temos dados históricos para calcular uma previsão mais sensata, a nossa previsão acaba se confundindo com a nossa previsão de vendas. Com isso também levaremos em consideração nossos concorrentes para efeitos de cálculo. Nesse princípio, então, supomos de maneira otimista que pretendemos conquistar pelo menos 10% desse total de mercado, que corresponde a 37.975 litros de suco ao mês. Agora, a partir desse valor, e levando em consideração dados da Sociedade Rural Brasileira, que diz que o aumento de consumo de suco de laranja tem aumentado em 41% ao ano, conseguimos chegar que por trimestre esse aumento corresponde a 10,25%. Baseado nisso, conseguiremos calcular nossa previsão de demanda para os próximos 2 anos, divididos nos respectivos trimestres. Esses dados estão expostos na tabela abaixo. Bom, então a gente tem que a capacidade de produção que teremos no início é de 300 litros de suco por hora. Esses 300 litros de suco é por causa dos equipamentos e das máquinas que a gente tem no início. Então essa é a restrição. E a gente supôs que a fábrica funcionaria 8 horas ao dia e a gente levou em consideração também um mês de 22 dias úteis. Logo, o ano teria 264 dias úteis. Seria os 22 dias multiplicado pelos 12 meses. Assim, a gente vai ter as seguintes capacidades. A capacidade diária seria ali de 2.400 litros, a mensal 52.800 e a trimestral de 158.400 litros. Anual daí também de 633.600. Tá. Aí a gente tem que, com isso, a fábrica vai ter condição de suprir a previsão de demanda, que foi dita anteriormente, de 37.975 litros de suco ao mês. Mas se a gente olhar ali a previsão de demanda para os próximos 2 anos, que foi passado também anteriormente, a gente percebe que
aqui, a partir do primeiro trimestre do segundo ano, essa capacidade não vai ser suficiente para suprir, que foram 158.400 litros, o máximo que a gente pode produzir. E a partir daqui a gente tem 168 mil. Então, ela não vai ser suficiente. E aí a gente bolou algumas soluções que poderiam, algumas soluções que a gente poderia adotar. Que primeiramente poderíamos contratar novos funcionários, poderíamos dobrar, né, o número de funcionários. Então, assim, a fábrica iria passar a funcionar por 16 horas ao dia. A gente pegou as 8 horas, multiplicou por 2 e deu as 16 horas. E aí, se a gente multiplicar lá pelos 22 dias e aí pelos 3 meses, a gente teria os 316.800 litros produzidos por trimestre. Isso seria mais que suficiente para suprir as demandas. A gente também poderia pensar em horas extras. Por exemplo, se a gente adicionasse 1 hora extra ao dia, que daria 9 horas de produção, a gente teria 178.200 litros de suco por trimestre, que daria para suprir ali o primeiro trimestre do segundo ano. Mas já não daria para suprir, a gente vê aqui, o segundo trimestre do segundo ano. Mas a gente poderia pensar também em colocar 2 horas extras ao dia, que totalizaria 198 mil litros. E assim por diante, adicionando horas extras ao dia. E a gente contou as horas extras nos 22 dias do mês. Isso é importante frisar. A gente também poderia pensar numa expansão ou uma troca dos maquinários presentes. Então, a gente viu que existem fábricas padrões de tanto 300 litros de suco por hora, mas também de 600 litros de suco por hora, como também 1.000 e assim por diante. Então, há a possibilidade de troca dos maquinários presentes. Porém, é possível, a gente deveria pensar qual seria a viabilidade desse investimento. Então, deveria ser feita uma pesquisa melhor de qual dessas 3 opções seria a mais viável e a que traria menores custos para a empresa. Seria mais eficaz também. Bom, então nosso plano mestre de produção ficaria o seguinte. A gente tem uma demanda prevista de 45.570 litros para embalar em copos. E como nossa produção é de lotes de 1.000 litros, então a gente teria que produzir nesse primeiro trimestre 47 mil litros para suprir essa demanda e manter o estoque de segurança, que é 1% completo, né? Então, 45.570 produziria 47 mil, sobraria 1.430, que já é maior do que o nosso estoque de segurança. E para garrafas, a gente teria uma demanda de 68.355 litros, produzindo no primeiro trimestre, então, 70 mil litros, que sobraria, então, um estoque projetado de 1.645, que também supriria a nossa demanda ali de litros para garrafas. Agora, para a gestão de estoque, nós calculamos a gestão de estoque para matéria-prima, baseado na quantidade de caixas de laranja que a gente precisará ter estocado. Para isso, utilizaremos o modelo de controle de estoque por ponto de pedido. Temos, então, que a nossa demanda diária de caixas de laranja é de 105 caixas por dia. O nosso tempo de ressuprimento é de 7 dias. E o nosso estoque de segurança, como já disse anteriormente, é 1% da nossa demanda diária, que equivale a 24 caixas de laranja. Jogando na fórmula de ponto de pedido, então, temos o nosso valor de 160 caixas para o ponto de pedido, que significa que todas as vezes que nosso estoque chegar nesse patamar de 160 caixas, de 760 caixas, é necessário fazer um novo pedido ao nosso fornecedor de mais matéria-prima. Concluindo assim com o trabalho, o nosso produto é um suco natural de laranja, não concentrado, sem adição de conservantes, que possui embalagem biodegradável, que agride menos o meio ambiente e também possui um preço competitivo para o mercado. Então, a gente pretende atingir o mercado de uma forma
de uma forma que seja competitiva e também respeitando o custo e a preservação do meio ambiente. E nosso trabalho foi isso. Muito obrigada pela atenção.